Eu estou bem, melhor agora, né? Estarei aqui ministrando para vocês o componente curricular de História. Antes de começar nossa aula, vamos para o nosso combinado? Procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de história, o lápis, o caderno e a borracha. Pegaram? Legal! Agora vamos abrir o livro de vocês na página 48. Eu já estou com o meu aqui. Abriram? Isso! Vocês irão ver festas e religiosidade. E para que a gente possa, daqui a pouquinho, responder à atividade, nós teremos o quê? Que prestar bastante atenção às perguntas que vai ter lá, serão relacionadas ao texto que nós iremos ler agora. Então, nós teremos que ter bastante atenção. Vamos lá? Começar acompanhando a professora aqui, onde diz assim: o cristianismo, crença monoteísta, ou seja, baseada no culto de apenas um Deus, foi ganhando cada vez mais força na cultura europeia da época. Muitos povos, antes politeístas, foram se convertendo à religiosidade cristã. Então, até aí vocês perceberam que eles eram politeístas e deixaram de ser politeísta, se convertendo ao monoteísta, que quer dizer o quê? A religião, a crença de um culto a um único Deus. Passaram a se converter à religiosidade cristã, deixando o politeísta de lado. Vamos continuar? Durante a Idade Média, de maneira geral, houve grande influência da Igreja Católica em diversos aspectos do cotidiano da sociedade europeia. Nas festas, por exemplo, comemorações referentes às antigas crenças politeístas, como as celebrações da chegada da primavera e do solstício de verão, eram bastante comuns. Porém, ao longo do tempo, a Igreja Católica criou comemorações cristãs, muitas delas com o objetivo de substituir ou de transformar as antigas celebrações politeístas. Então, foram criadas na Igreja Católica outras comemorações para substituir o politeísta, as crenças politeístas, essas comemorações, e colocar as da crenças cristã. Aí ele diz assim: a festa de São João, por exemplo, passou a ser comemorado no mesmo dia em que celebrava o início do verão no hemisfério norte. Então, passou a ser no mesmo dia. Por quê? Porque aí as pessoas iriam comemorar o São João e não a chegada do verão, certo? Aí vocês estão vendo que eles estão todos ao redor de uma árvore, né? Comemorando o São João. Aí tem aí, ó, cena da Vila Condança em torno do Mastro de Maio, de Piet Bourgueil, que é uma pintura de óleo, né, sobre o painel em 1634. Essa pintura hoje se encontra no Museu de Arte Popular Tirolesa, na Áustria, viu? Aí tem assim, que é curioso, inovações medievais. Muitos objetos e hábitos do nosso dia a dia tiveram origem na Idade Média. Olha que interessante. Objetos como os botões, olha, o óculos, fivela de cinto, foram algumas das inovações criadas na Idade Média, que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Além disso, hábitos como sentar-se à mesa para almoçar, por exemplo, foram uma novidade medieval. Olha que interessante, quanta coisa vem desde a Idade Média e que a gente utiliza até hoje. Os botões, óculos, fivela de cinto, não é isso? E também sentar-se à mesa para fazer as refeições, almoçar, jantar, tomar o café da manhã, né? Aí aqui do outro lado, na página 49, tem assim: a transição para a modernidade na Europa. Vamos lá continuar? Vimos que,
Durante a Idade Média, a Europa ficou dividida em vários reinos e não havia unidade política. Entre os séculos XI e XV, no final da Idade Média, de modo geral, a população europeia apresentou considerável aumento. Houve crescimento da vida urbana e das atividades comerciais. Essas transformações propiciaram o desenvolvimento das primeiras nações europeias, dando início ao processo de formação de estados centralizados, ou seja, com o poder nas mãos de um rei, né? Os primeiros estados nacionais modernos da Europa foram formados por Portugal e Espanha. Então, se alguém perguntar quais foram os primeiros estados nacionais modernos da Europa, vocês já irão saber que foi formados por Portugal e Espanha. A organização desses dois estados contribuiu para que eles também fossem os primeiros a promover grandes navegações por rotas marítimas ainda desconhecidas pelos europeus. Além disso, a localização geográfica de Portugal e Espanha, banhados pelo Oceano Atlântico, facilitou o acesso desses países à navegação em alto mar. Observe o mapa ao lado. Vocês estão percebendo aqui, olha, aonde está Portugal e aqui Espanha. Então, ele quer dizer que essas rotas pelo Oceano Atlântico era de forma bem calma para eles, propiciando, né, a localização, banhados, né, então propiciando vários acessos desses países à navegação em alto mar. Aqui embaixo vocês podem ver que tem uma gravura produzida no século XIX, representando a proclamação do primeiro rei de Portugal, Afonso Henrique, em 1139. Se vocês perceberem, né, eles já comemoravam como nós. Quando tinha algo muito importante, a felicidade, vocês podem perceber nessa imagem, né, era imensa. Vamos para outra página, a página 50. Na página 50 tem assim, a economia no período moderno. Olha, vamos falar agora de economia, né? Um assunto que está mexendo muito com a economia do nosso país agora devido à pandemia. Mas isso aqui é a economia de muito tempo atrás. Então vamos lá, voltar aqui? Com a formação de fortes estados nacionais, a partir do século XV aproximadamente, então não quer dizer que era realmente, né, aproximadamente, começou a vigorar um novo conjunto de práticas econômicas, que ficou conhecido como mercantilismo. Vamos saber o que era? De acordo com os intelectuais da época, na lógica mercantilista, a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de riqueza que ela acumulava. No caso, as principais fontes de riqueza da época eram a prata e o ouro. Essa característica do mercantilismo é chamada de metalismo. Além dessa característica, o mercantilismo também é caracterizado por, prestem bastante atenção, balança comercial favorável, com o objetivo de manter seus estoques de metais preciosos. Os governantes buscavam exportar mais produtos do que importar. Então, no mercantilismo, como vocês podem saber, tinha balança comercial favorável. E o outro era o quê? Era o pacto colonial, prática em que uma colônia só poderia realizar comércio com sua metrópole. Esse pacto era vantajoso para as metrópoles, que podiam vender seus produtos para as colônias sem qualquer tipo de concorrência, porque não podia vender para uma outra, só para aquela. Então, para as metrópoles, né, que podia vender seus produtos sem concorrência, era um pacto super vantajoso. Aqui embaixo tem a frota de Cabral, né, essa imagem aqui que vocês estão vendo, diz assim:
que é a frota de Cabral ao sair do Tejo. Essa é uma ilustração, né, feita por Alfredo Roque Gameiro, produzida no início do século XX. O mercantilismo estimulou a busca de novas rotas comerciais ao longo do Oceano Atlântico. Então, todo esse assuntinho que eu li, 48, 49 a 50, irá nos dar a resposta da página 51. Vamos lá comigo responder aqui a página 51? A primeira questão da página 51 é esse aqui, não é isso, meus amores? Aonde vocês vão ver um caça-palavras, não é isso? Aonde ele diz assim: circule no diagrama abaixo o nome de algumas inovações tecnológicas desenvolvidas durante a Idade Média. Lembram que eu falei? Tem 3 coisas que a gente utiliza até hoje. O que é que serve para fechar as roupas? Isso, botões. Quem lembra qual era o outro? Era botões, fivelas e o que mais? Óculos. Então, já encontrei botões. Vamos procurar aqui, olhem aqui, ó, óculos e fivela. Então, eu já encontrei, né, algumas inovações tecnológicas que foram desenvolvidas na Idade Média e que a gente utiliza até os dias de hoje. Já a segunda questão diz assim: a seguir estão apresentadas as principais características do mercantilismo. Complete o quadro com a descrição de cada uma delas. Lembram que eu disse na página 50? Prestem bastante atenção. Essa partezinha aqui, olhem, vai ser a nossa resposta. O que é metalismo? Hein? Metalismo é o quê? Acúmulos, olha, acúmulo, né? Acúmulo. Deixa eu pegar aqui o livro, viu? Acúmulo de metais. Com o quê? Preciosos como o ouro e a prata, viu? Acúmulos de metais preciosos como o ouro e a prata, certo? Depois, lá nessa mesma página, ele fala sobre a balança comercial favorável. E aí é o quê, hein? Isso mesmo. Consiste em exportar mais produtos do que importar. Ele prefere exportar, né, a balança, comprar do que importar. Então, consiste em exportar mais produtos do que importar. Já do outro lado, vocês estão vendo a outra, que era o Pacto Colonial, aquele que eu falei que era bastante favorável para as metrópoles, né? Porque elas não tinham, como é que eu posso dizer, concorrência. Então, o que quer dizer? Prática, né? Era uma prática, lembram? Prática em que uma colônia, só poderia realizar comércio com sua metrópole. Comércio com sua metrópole. Certo? E aí, o que era que acontecia? Eles tinham um grande lucro, né? Por quê? Porque eles não tinham concorrência, então esse pacto era bastante vantajoso para eles. Já na terceira questão, diz assim:
Explique como era a religiosidade durante a Idade Média na Europa. Vocês lembram quando eu comecei a explicar que eles eram politeístas, depois foram se voltando às crenças da religiosidade cristã, virando monoteístas? Então, o que foi que aconteceu? Houve, um grande domínio, não é isso? Foi isso que aconteceu. Houve um grande predomínio, Predomínio da religiosidade, cristã, Foi o que aconteceu nessa Idade Média, Na era da Idade Média na Europa. Houve um grande predomínio da religiosidade cristã católica. Desculpa aqui, viu? Católica. Eles deixaram de ser católica. Eles deixaram de ser politeístas e passaram a ser monoteístas. Vocês podem ver isso, Vocês podem tirar essa dúvida na página 48, certo? Agora que nós já respondemos a página 51, vamos para a nossa página 52. Isso mesmo. Então, vamos lá para a página 52, onde tem assim: em busca de riquezas, em março de 1500, partiu de Lisboa, Portugal, uma frota com 3 embarcações, comandada por Pedro Álvares Cabral, oficialmente com destino a Calicut, na Índia. Os portugueses já conheciam o caminho marítimo para a Índia, pois em 1498, outro navegador português, Vasco da Gama, fez essa viagem, trazendo consigo navios carregados de artigos de luxo e especiarias. Naquela época, as especiarias eram muito valorizadas, pois ajudavam a conservar e a melhorar o sabor dos alimentos. Além disso, eram utilizadas como remédios contra diversas doenças. Dessa maneira, para os portugueses, o objetivo principal da expedição de Cabral era ampliar as negociações com a Índia, estabelecendo feitorias na região. Então, quando eu falei especiarias, vocês podem perguntar: professor, e o que eram essas especiarias? Olha, as especiarias eram o cravo, a canela, a noz moscada e a pimenta. E as feitorias serviam para quê, professora? As feitorias eram estabelecimentos geralmente fortificados, construídos para armazenar as especiarias até serem comercializadas. Então, vocês entenderam o que eram as especiarias e o que é agora as feitorias? Era como se as especiarias as especiarias eram as mercadorias, E as feitorias eram como se fossem as empresas onde elas ficavam guardadas para serem comercializadas, certo? Aí embaixo tem assim: a viagem de Cabral. Após cerca de 40 dias de viagem, porque como vocês sabem, eles saíram com 3 embarcações, não foi isso? Já tinham 40 dias de viagem. Os navegantes notaram os primeiros sinais de terra e avistaram um monte que denominaram Monte Pascoal. A terra foi chamada inicialmente de Vera Cruz. Tratava-se do litoral sul do atual estado da Bahia. Embaixo, tem assim dizendo que essa imagem foi o descobrimento do Brasil. Foi feito por Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo. É uma tela em óleo, que mede 395 por 384 e foi produzida no século XIX. Já na página 53, dando continuidade, vamos lá, diz assim:
a carta para o rei de Portugal. Documentos mais famosos sobre a viagem de Cabral e o episódio da chegada ao litoral do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão oficial da frota. Esse documento relata o primeiro contato entre povos nativos e os portugueses que faziam parte da expedição de Cabral. Aí ele manda que a gente leia, né? E aqui nessa parte que está de verde, que é um trecho da carta. Vamos ler? A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Traziam o lábio de baixo, furado e metido nele um osso branco. Os cabelos deles são corrédeos e andavam tosquiados, raspados por cima das orelhas. Então essa carta foi que ele mandou quando ele chegou e avistou os índios. Foi essa imagem que ele viu dos índios e enviou essa carta aqui, né, para Cabral, certo? Aí embaixo diz assim: os portugueses permaneceram nas terras por cerca de 10 dias. Eles fizeram contatos com os povos indígenas, reabasteceram as embarcações com água e outros mantimentos, tomaram posse das terras em nome do rei de Portugal e depois seguiram a viagem com destino à Índia. Uma das embarcações retornou a Lisboa com a carta de Caminha, levando notícias ao rei de Portugal. Então essa carta que vocês viram aqui, que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, né, ela chegou às mãos de Cabral por uma das embarcações. E foi essa característica que ele deu do primeiro contato que ele teve com os povos indígenas, certo? Agora, vamos para a página 55, aonde diz assim: por dentro do tema. Vocês podem perceber que a qualidade da água, quando ele disse que abasteceram as embarcações, será que eram boas? Vamos aqui olhar. Você já refletiu sobre a qualidade da água que você, sua família e seus amigos consomem diariamente? Entre o final do século XV e o início do século XVI, as longas viagens a bordo das caravelas eram cheias de perigos e dificuldades. Leia o texto a seguir, que trata de um problema muito comum durante essas viagens. Então, quando ele fala da qualidade de água, vocês imaginam que eles abasteceram as embarcações e passaram 40 dias. Como será que estava a qualidade dessa água? Vamos ler aqui esse texto onde diz assim: em condições normais, depois de alguns dias de viagem, a água armazenada em tonéis de madeira, acondicionados nos porões, ao ser retirada com vasos chamados pincéis, próprios para extrair o líquido das pipas, mostrava-se muito quente e fétida. Entretanto, para os que já estavam acostumados, além de não terem outra escolha, o sabor era agradável. Isso explica a estranheza causada pela reação dos índios brasileiros, conforme narra a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ao tomarem da água oferecida pelo capitão Mo, cuspiram o líquido. Então, o que quer dizer? Os índios, eles estavam acostumados com a água limpa deles, mas não com essa água quente e fétida. Fétida que quer dizer que fedia. E aos índios, ao provarem dessa água, cuspiram o líquido. Eles, que já estavam nas embarcações, já estavam acostumados, não sentiam esse odor da água, mas os índios que não estavam acostumados tiveram essa reação. Aí tem a letrinha A, B e C.
aonde vocês irão responder de acordo com essas explicações que foram dadas aí nesse texto, certo? Que tem como a água era armazenada. Está fácil de ver, né, meus amores? Eram armazenadas em quê? Em tonéis de madeira, não é isso? Acondicionado nos porões. Aí depois ele me pergunta na letra A ainda. Qual era a situação da água depois de alguns dias? Quente e fétida. Não era isso que ele falou, meu amor? Então, meus amores, né? Já na letra B, diz assim: qual foi a atitude dos indígenas quando experimentaram a água oferecida pelos portugueses? Qual foi a atitude? Cuspiram, não foi isso? O líquido. De qual fonte histórica foi coletada essa informação? Olha onde é que vocês vão encontrar, olhem. No tempo das especiarias, o Império da Primeira, da Pimenta e do Açúcar, de Fábio Pestana Raimon, São Paulo. É essa aqui, certo? Que está logo abaixo do texto. Aí depois, na letra C, diz assim: o que pode acontecer se ingerirmos água ou alimentos estragados? Converse com os colegas sobre os riscos que corremos nessa situação. Reflitam também sobre o que pode ser feito para solucionar o problema de pessoas que não têm acesso à água de boa qualidade. Então, eu só vou dizer assim alguns riscos, né, que podem ocorrer, e depois vocês irão debater no grupo da escola o que pode ser feito para solucionar os problemas das pessoas que não têm acesso à água de boa qualidade. Olha, ao ingerir água ou alimentos estragados, o que é que pode acontecer? Pode termos dores de barriga, dores de cabeça, diarreia, intoxicações, infecções graves. Então, evite-se comer alimentos estragados ou beber água que não estejam em boa qualidade. Tá bom assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Não esqueçam de trocar essas informações com os colegas no grupo, de falar sobre como solucionar o problema de pessoas que não têm água de boa qualidade, tá bom? Façam essa conversa, troquem opiniões no grupo da escola de vocês. E nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Beijo!